Seja bem-vindo a mais um programa CRA-RJ Entrevista. E hoje vamos falar sobre tecnologia e gestão, aplicação, sucesso e frustração. Tenho certeza que quando a gente trabalha com tecnologia, a gente aplica tudo que a gente aprendeu, deu certo, sucesso. Frustração, a gente quer xingar o software e chutar o hardware, né? Que é aquela piada que a gente sempre escuta. Mas quando a gente tem gestão, isso pode modificar. E para falar sobre gestão, temos aqui três grandes administradores. O administrador Wagner Siqueira, que é conselheiro federal aqui pelo Rio de Janeiro. O administrador Miguel Marum, que é diretor de Finanças e Administração aqui do CRA. E o administrador Firmino Carneiro, também conselheiro aqui do CRA-RJ. Os três com uma vasta experiência para falar sobre isso com a gente. Então, para começar, eu queria dar boas-vindas a cada um de vocês separadamente, começando pelo nosso querido ex-presidente Wagner Siqueira. Seja bem-vindo, Wagner. Muito boa tarde, Érica. É um prazer estar com você, com o público dos administradores ouvintes que assiste os internautas e também com queridos colegas Firmino e Marum. Vamos ao tema. Obrigada. Marum, mais uma vez, seja bem-vindo aqui no nosso RJ Entrevista. Érica, obrigado aí pelo convite. É uma honra participar do debate aí com o Wagner e o Firmino, né? O Wagner que é o responsável por esse trabalho aí de gravações da rádio e da TV do CRA, né? Sempre lembrar isso. Obrigada. Muito obrigado. Muito bem-vindo, Firmino. Olá, gente. Olá, ouvintes. Wagner, Marum, Érica. É um prazer estar sempre junto com vocês, trocando experiência, trocando ideias. E vamos nessa, né? Estamos juntos. Estamos juntos. Me lembra que é algo que veio da internet, algo que veio da tecnologia. A tecnologia está no nosso dia a dia, em tudo que a gente faz. Estamos nos falando de 4 pontos diferentes aqui do Rio de Janeiro, cada um em suas casas, eu aqui na sede do CRA-RJ, tudo isso pela tecnologia. Mas, como o Wagner sempre diz, não é tecnologia pela tecnologia, não adianta ter tecnologia e estar com a mentalidade na época da carroça de boi, não é, Wagner? Então, eu queria que você começasse com seus comentários sobre esse tema. Veja, Érica, se todos nós fôssemos infinitos, tudo mudaria da existência da nossa vida infinita. Mas, como somos finitos, né, muita coisa que existe hoje ainda estará presente amanhã. Mas a velocidade de mudança faz com que estamos hoje no início de uma nova era, não há dúvida. Como você fala assim, antes da pandemia não se usava esses recursos que nós estamos usando agora, né? Mas essa nova era alterará profundamente a maneira como nós vivemos, trabalhamos, a maneira como nós nos relacionamos. Vamos imaginar uma coisa aqui para o Firmino, para o Marum, para você, Eric, e para mim. Se nós estivéssemos em 1022, nós saberíamos exatamente como seria o mundo em 1052. 30 anos depois. Mas como você, eu e eles também estamos no ano de 2022, nada sabemos hoje como será o mundo em 2052, daqui a 30 anos. Portanto, há uma mudança enorme na realidade das organizações. E eu começaria com uma que não é muito tratada, que é a mudança do papel do capital e da escala de negócios. Hoje é possível criar uma unidade de riqueza, né, com muito menos trabalhadores em comparação com poucos anos atrás. Vamos supor, 30 anos atrás é uma boa referência. Os custos marginais das empresas digitais tendem a zero. Isso é muito grave. Se nós pegarmos um exemplo que uma vez peguei na literatura das empresas de Detroit, as 3 grandes maiores empresas de Detroit em 1990. As 3 maiores empresas eram empresas de automóvel, né, de fábrica de automóvel. Elas tinham uma capitalização naquela época, com valores atualizados, de 36 bilhões de dólares. O faturamento dessas 3 empresas era 250 bilhões de dólares. Mas o número de empregados era 1.200.000 empregados nessas 3 empresas. Olha, imagina a quantidade de empregados que tinha em Detroit nessas 3 maiores empresas. Nós pegarmos o dado do Vale do Silício, que as empresas do Vale do Silício, as 3 maiores empresas, né? A capitalização combinada dessas 3 empresas era em 2014, hoje é mais, 1 trilhão e 100 bilhões de dólares. Contra, vejam, 36 bilhões de Detroit em 1990, com dados corrigidos. O faturamento das receitas em 2014, 247 bilhões de dólares,
contra 250 bilhões de Detroit, 3 bilhões apenas a mais para as empresas de automóveis em 1990. Mas o número de empregados, isso é espantoso, né? Eles tinham, em 2014, 137 mil empregados, portanto, 10% que as 3 maiores empresas de Detroit tinham em 1990, que era 1 milhão e 200. Vejam para onde foram esses empregos. Onde as fábricas vão ou estão indo, antes era onde existia mão de obra. E aonde estarão essas fábricas agora? Onde vai ter essa mão de obra? O processo de globalização, se fala aí na guerra da Ucrânia, a pandemia, antiglobalismo, etc., vai ser isso mesmo? Né? Quando a gente sabe que a segunda economia do mundo é basicamente uma economia globalizada, os Estados Unidos também, que eu falo da China, né? E aí, esse nacionalismo exacerbado do Trump, lá que dizia assim, né, América em primeiro lugar, ele gritava isso, mas a globalização mostra isso, e as importâncias dessa globalização quando a Rússia fecha o gás e o petróleo de 2 países da OTAN. Né? Eis que nos espera aí o futuro que já é presente, criar unidades de riquezas, empresas com muito menos gente, a custos marginais cada vez mais decrescentes. Quanto mais eu produzo, mais barato vai ficando a peça ou o serviço unitário. Isso é a realidade da Uber, que não tem nenhum carro, né? Do Airbnb, que não tem nenhum apartamento, nenhum hotel, do Alibaba, da Amazon, da Didi, da 99, do Mercado Livre, da AliExpress. Estamos falando aí de empresas americanas, mas não só americanas, também argentina, mas fundamentalmente também empresas chinesas. Os veículos autônomos, né? Sem condutores, de drones, barcos, táxis, caminhões, aviões, trens, metrô, ônibus, para onde irão esses empregos? Né? E o 5G, que estará dominantemente presente. Esperamos que já esteja no Brasil aqui a partir de julho. Né? Em Copacabana já temos alguns sinaizinhos do 5G para os celulares daquelas pessoas que têm o aparelho adequado para isso. Mas impressão 3D, em 4D, quer dizer, a substituição dos bens manufaturados daquela fábrica de Detroit, que era produção em massa, que vai ser produção em massa de bens personalizados e customizados. Né? A robótica avançada, as relações entre os humanos e as máquinas, o celular é a prótese existencial hoje do homem moderno. O homem não consegue se livrar desta prótese existencial, que é o celular. Né? Aí o deep learning, quer dizer, a aprendizagem profunda, a inteligência artificial, os novos materiais que estão surgindo, e essas são as condições em que nós viveremos, em que os internautas que nos estão assistindo viverão nas organizações do futuro, onde os salários deixam de ser fator de competitividade para a localização das empresas como era antes. Impostos, tributos ou salários. Mais barato, eles iam para onde era a produção mais barata. O que funciona hoje está obsoleto. As pessoas, portanto, não ficam mais velhas, ficam obsoletas. O jovenzinho que aprendeu alguma técnica, começou a trabalhar, e aquela tecnologia já mudou, se ele não for capaz de reaprender a aprender e aprender a pensar para mudar, ele fica completamente obsoleto, não fica velho, apesar de ser um jovem. Né? Portanto, é preciso aprender a pensar, porque é quando diz assim, é preciso aprender a aprender, é verdade. É preciso aprender a desaprender, mas eu digo sempre, quem aprende a pensar, aprende a desaprender e aprende a aprender. E como superar essa fase de transição ainda para uma economia 4.0, né? 4.0, a economia da quarta revolução industrial, entre um trabalho flexível versus a precarização do trabalho sem direitos. Vejam que cada vez, quando a gente fala dos trabalhadores de aplicativos hoje, e a legislação trabalhista brasileira, que foi concebida quando o Brasil não tinha sequer a usina de Volta Redonda, em 1942, é basicamente a mesma legislação, como é que vai se enfrentar os novos governos, os novos empresários, a classe dirigente brasileira, para atender essa situação das relações de trabalho que mudaram profundamente, de um trabalho por tempo fixo, determinado, por um trabalho que está se precarizando e que precisa, então, a legislação proteger o trabalhador, e não mais o trabalho, quando é o foco fundamentalmente da nossa CLT. Os novos contratos sociais que vão surgir, os novos contratos de trabalho também. E por aí a gente vai andando em circunstâncias, né, que cada vez mais nos levam a essa perspectiva que vamos fazer com que vivamos, e aí para concluir, que já estou falando muito, Érica, desculpe, o desafio da nuvem humana. Acabam hoje muito mais empregos do que se criam.
Nós estamos na fase de transição hoje. Porque na época da Revolução Industrial, também, da primeira para a segunda para a terceira, e a terceira agora para a quarta, você substituía também e ficavam superados, mas se criavam muitos empregos. Agora você acaba muito mais do que cria. A educação no Brasil cada vez pior, cada vez mais precária, cada vez os nossos alunos são piores, né? E parte expressiva dos nossos melhores quadros, os quadros mais competentes formados nas nossas universidades, estão muitos deles imigrando para o exterior. Nós temos o êxodo, né? A imigração brasileira é muito de quadros qualificados. Nós estamos, então, suprindo países desenvolvidos com a nossa mão de obra, né? Temos as tecnologias high-techs aí aplicadas à gestão, que a pandemia escancarou esse retrocesso brasileiro, porque, em verdade, essa tecnologia que a gente usa hoje, o Google Meet, né, já existia, a gente apenas não usava. E aí a gente vai para as instituições educacionais, para as IAES, né? que, em geral, não usam ainda, não descobriram ainda o smartphone como uma ferramenta pedagógica fundamental. É isso que eu gostaria de colocar inicialmente, dizer esses desafios globais vão levar à dificuldade do cidadão na ponta conseguir emprego. Vai requerer políticas sociais mais consectâneas com as necessidades de transição em que o Brasil estará vivendo, a par de outros países também. Muito bom, Wagner, muito bom. Vamos fazer uma rodada aqui, que eu já estou com outra pergunta aqui na ponta da língua, mas eu queria ouvir do Marum, como é que você vê essa questão dessas mudanças tecnológicas que são tão visíveis, né, tão escancaradas, como o Wagner disse, no nosso dia a dia atual, Marum? Bom, o Wagner fez uma bela explanação e eu observo muito esse pessoal que faz entrega de moto e de bicicleta, né? Desesperados na rua, na contramão, arriscando a vida, provavelmente para ganhar uma miséria. Com certeza para ganhar uma miséria, fora outros tratamentos que essas pessoas recebem. Mas, em contrapartida, eu também observo muito esse enxugamento de pessoas nos lugares, né? Nós estamos tendo uma carência muito grande de atendimento, de bom atendimento. Então, quando você entra em contato com uma empresa pelo celular, aquele robô, ele não te dá margem à pergunta, ele é programado para alguma coisa e você fica irritado, não consegue, de alguma forma, né, fazer a ligação com a empresa, ou pessoas mal preparadas, quando você consegue falar com alguém, para te responder algo. Então, eu estou vendo, né, essa crise de aumento de pessoas desempregadas, mas estou vendo um péssimo atendimento na grande maioria das empresas. Eu acho que todo mundo, quando pega um telefone, ou entra no chat, ou vai passar e-mail, já vai sabendo que vai se aborrecer. Está entendendo? Então, eu fico muito preocupado com isso. Como consumidor, eu sinto isso na pele, né? E como administrador, eu vejo que as empresas estão falhando demais nessa ponta, né? Cliente final, e fazer com que ele saia com a sua situação definida, seja bem atendido e assim sucessivamente, né? Você vai num lugar, por exemplo, numa loja que eu vou muito comprar artigos de culinária, né? Azeitona, farinha, um monte de coisa. Aí, no final, está lá, você avalia. Avalia quem? Quem te atendeu. Quer dizer, o resto da loja é uma maravilha. Só a pessoa que me atendeu que é avaliada, né? A disposição da loja, o tempo de atendimento, uma série de situações eu não tenho como avaliar. Eu só avalio o vendedor. Quer dizer, ele é o culpado de tudo. Então, esse modelo que a gente está vivendo hoje, eu acho assim, que está sendo muito cruel, tá? Em termos de relacionamento ponta. Entendeu? Quer dizer, não estão sabendo usar a tecnologia de uma forma mais inteligente. Firmino, gostaria de acrescentar alguma coisa ao tema, por favor? Aproveitando aí a fala tanto do administrador Wagner quanto do administrador Miguel Marum, juntar o que os dois falaram para a gente ter uma realidade, pelo menos que eu, observador que sou, consumidor que sou, vivo e plenamente vivo, tá? A tecnologia está aí, está na nossa porta. Wagner, eu não diria que eu não sei o que vai acontecer em 2050, que você falou o seguinte, eu não sei o que vai acontecer em 2027. 5 anos, tá?
Está mudando muito, entendendo? Nós estamos passando por uma revolução que eu chamo de revolução digital. E até quando vai a revolução digital? Porque me parece que deve vir outra depois dela. Qual? Não sei te informar, não sei, tá? Só que aí vem o Marum e fala algo que é muito cruel. A tecnologia existe. A tecnologia está aí, inventaram um nome muito bonito chamado inteligência artificial. Eu costumo dizer, quando estou conversando com alunos, com pessoas, que eu nunca vi nome tão certo. É uma inteligência realmente artificial. Ela não é profissional. Por quê? Quem está trabalhando com essa inteligência está esquecendo que na outra ponta tem o consumidor. Não existe empresa sem consumidor. Tudo que qualquer organização faz, na ponta está alguém que vai consumir, chamado cliente, né? E aí você chega no atendimento que nem o Marum. Vai fazer só a análise de quem te atendeu e o produto que foi servido estava no lugar correto, a loja estava bem arrumada. Essa semana mesmo, liguei para um saque de um grande supermercado, tá? Faz propaganda na televisão, dizendo que eu não conseguia andar nos corredores, porque estava cheio de pallet, no laticínio tinha pallet, carrinho, não sei o que, reposição, e eu não andava. A pergunta que me foi feita, que dia era? Segunda-feira. Ah, segunda-feira é o seguinte, o pessoal que trabalha sábado e domingo folga na segunda. Aí você tem fila para atendimento, a reposição acontece segunda de manhã. Ou seja, toda a tecnologia está por trás disso, né? Qual é o produto que está faltando, qual é a prateleira, quanto tem que levar, tudo isso, né? Informatizado. E o cliente, quando chega na loja, não consegue andar na loja. Essa é a grande diferencial, tá? Para mim é o grande gap. Como aplicar essa tecnologia e que ela chegue com sucesso, né, que a gente está falando, ao cliente, ao consumidor, e não que chegue frustrações conforme o nosso título. Ok, Érica? Ok, Firmino. Agora vamos lá, a gente falou sobre essas questões da tecnologia, falamos sobre a tecnologia e pincelamos a gestão. Agora, eu queria que vocês falassem sobre como o gestor pode e deve lidar com isso dentro das organizações, né? Como o Wagner disse, o rapazinho precisa aprender a reaprender e desaprender para aprender de novo. Mas como gestor, né? Como administrador que está dentro de uma pequena, de uma média, de uma grande organização, como lidar com esse momento de tecnologia exacerbada? Como disse o Firmino, daqui a 5 anos a gente não sabe o que vai estar acontecendo e que, como disse o Miguel, a gente tem que ter o foco no cliente, mas, como disse o Wagner, a redução de custos e a produção é cada vez maior. São muitos pontos a serem estudados, a serem analisados. Então, qual deve ser o posicionamento do gestor frente a isso? Aplicação, sucesso e frustração da tecnologia na gestão. É preciso mudar a estrutura de pensar do brasileiro. Aí eu não incluiria apenas os empreendedores e o administrador privado, mas também aqueles que se responsabilizam pelas políticas públicas de governo. A semelhança do que está acontecendo hoje, em que a economia chinesa, mais daqui a 2, 3, 4, 5 anos, será maior do que a americana, portanto, a virada do século XX para XXI está gerando esse novo protagonista na cena mundial, aconteceu também na virada do século XIX para o século XX, com a Alemanha e com os Estados Unidos em relação à Inglaterra, à Grã-Bretanha. Quer dizer, no século XX, a principal tarefa de um governo e de uma sociedade era construir um país, era desenvolver a sua infraestrutura física. Quer dizer, a conquista do Oeste americano foi o grupo empresarial e as políticas públicas que geraram todo aquele desenvolvimento para, por exemplo, na caso da Estrada de Ferro, ligar o Atlântico ao Pacífico, e por aí vai. A Alemanha também, e a Inglaterra ficou atrás, porque esses dois países se transformaram nos personagens, nos protagonistas principais da cena no século XX, e a Alemanha só não foi mais importante porque perdeu 2 guerras, né? A Guerra de 14, que foi a Primeira Guerra Mundial, e a Segunda Guerra Mundial na Guerra de 39, né? E isso fez com que a Alemanha não tivesse tamanha projeção, mas ela era o grande protagonista disso. O que nós estamos vendo hoje é que no século XXI não é mais a construção, né, da infraestrutura física, como foi no século XX. Agora, um país, para ser avançado, ele precisa desenvolver os serviços digitais.
Claro, no caso da China, que deu um fenômeno espantoso, né? Em termos de 40 anos, eles saíram de uma sociedade que passava fome para tirar 1 bilhão de pessoas famintas para a classe média. Eles transformaram, então, uma circunstância muito grande do país. Mas se a gente pegar no caso brasileiro, a gente também não tem infraestrutura física, mas a gente devia estar focado na construção da infraestrutura digital e, em função da digital, construir efetivamente a física. Quer dizer, a física vem a reboque da digital agora. Por exemplo, se você falar com um técnico de informática, ele está sempre querendo começar um projeto fazendo um banco de dados. Tem que ser diferente. Falei, ô fulano, você não vai começar com o banco de dados, não, você vai começar com o administrador. Saiu a carteirinha do administrador, você vai fazendo o banco de dados. É reboque. A infraestrutura física é depois. Tá certo? O conceito tem que mudar na sociedade brasileira. O Brasil precisa de infraestrutura física e infraestrutura digital. Só que nós estamos focando, né, uma situação, uma realidade que, se nós olharmos, o Brasil, na primeira Revolução Industrial, século XIX, né? Século XIX, comecinho do XX, o Brasil ficou completamente fora da primeira Revolução Industrial. Toda a construção do Brasil se fez no século XX, na segunda e na terceira Revolução Industrial. Tanto que, a partir de 30 até 1975, o Brasil foi o país, junto com o Japão, que mais cresceram no mundo. Os 2 países que mais cresceram. Era o milagre brasileiro e o milagre japonês. De 75 para cá, a gente não tem crescido. Houve um crescimento pequeno, apenas no governo Fernando Henrique e no governo Lula, no primeiro governo Lula. O resto, o crescimento do Brasil é igual o rabo de cavalo. Nós insistimos nisso. O Brasil está 100% fora, né, da 4ª Revolução Industrial que nós estamos vivendo. A pandemia escancarou isso. A gente tinha os instrumentos e não usava. Só 2% das empresas brasileiras possuem participação modesta ainda na economia 4.0. A gente preferiu, em vez de estar fazendo fertilizante, importar fertilizante. Em vez de fazer máscara, importar na pandemia máscara. E ali todos os equipamentos demais. E somos retardatários no 5G. Né? O equívoco da lei de informática, em que foi o equívoco do regime militar, que dizia assim, nós íamos fazer o hardware e o software. Nós não fizemos nem o hardware nem o software com a cobra, né? E aí ficamos para trás. Né? Estamos repetindo a mesma coisa. O 5G é chinês, é um americano, é finlandês. E ficamos nessa discussão reacionária, né? O chinês vai tomar conta, ou o japonês, o finlandês, etc. A gente tem que entender que o empresário brasileiro precisa dar um salto adiante. Ele tem que, não é por etapa, não é evolucionista, tem que fazer uma disruptura. E quem dominar os 3 campos da inteligência artificial, do 5G e da computação quântica, terá vantagens competitivas, tanto militar quanto econômicas, na globalização. O Brasil, se nós fizéssemos hoje um choque de tecnologia, por exemplo, em 2 coisas que são fundamentais no Brasil. Primeiro, o SUS. O SUS é um sucesso. Se a gente fizesse todo o esforço com 200... O SUS é uma cópia melhorada do serviço de médico em inglês, que nós nos inspiramos dele. Agora, se a gente trabalha com 213, a gente estava fazendo remédio, a gente consegue fazer vacinas para gado e não consegue fazer vacina para brasileiro da Covid, nem da gripe. Vejam que situação... E o SUS está pronto aí para fazer isso. Então, pelo SUS, é a gazua, a alavanca de aceleração do processo de desenvolvimento brasileiro. E o outro é, claro, que é a área de agronegócios, que o Brasil tem que entender que já descobriram também como é que se faz produção de agrícola em países tropicais. Por isso que daqui a pouco a Austrália está nos passando, efetivamente também os países da África. Portanto, a gente tem que mudar o conceito. A empresa brasileira ainda está muito acostumada a trabalhar com arremedos de tecnologia de 4.0, mas ela não trabalha ainda. A gente está longe disso, porque a gente não tem estrutura de pensar voltado para isso. É interessante isso que você está falando, Wagner, porque a gente vê lá na primeira Revolução Industrial, o Brasil tinha a ideia assim, eles vão desenvolver lá, depois a gente traz para cá. Né? A gente sempre teve isso. Aí passou a segunda, a gente traz para cá. A terceira, a quarta. Só que a gente não tem mais tempo para trazer nada. A gente tem que desenvolver ao mesmo tempo, senão a gente vai ficar para trás e vai subir a quinta, vai atropelar a sexta e assim vai.
É mais ou menos por aí, É Wagner? isso, sempre será o país do futuro que nunca chega. Nós estamos falando isso há décadas. Eu era jovenzinho, já ouvia falar isso, falava isso. É o país do futuro que não chega. Vejam bem, passei mais da metade da minha vida sem o Brasil estar crescendo. E metade da vida com o Brasil crescendo exponencialmente. As circunstâncias são difíceis agora. Nós precisamos romper isso. É claro que o agronegócio é a nossa vocação e o SUS é também uma vocação natural para dar um choque de tecnologia. E aí, o plano de saúde vai ficar para trás, porque isso vai ficar trabalhando com instrumentos de tecnologia de ponta, com recursos, o que não é difícil, né? Você vai dar apoio. Eu me lembro, nós fizemos uma live o ano passado, Érica, aqui no Conselho, eu falava que naquela época, no Brasil, só 4 faculdades de medicina tinham como alguma coisa no seu programa de telemedicina. Ninguém falava em telemedicina. E já existia telemedicina no mundo inteiro. E o brasileiro descobriu isso agora, está correndo atrás de falar em telemedicina como se fosse uma grande novidade, que é uma coisa que a Índia já produz há muitos anos. Para falar um país do mesmo padrão de desenvolvimento do Brasil, né? O Brasil foi o único país que não desenvolveu uma vacina própria dos países do BRICS. Todos os demais fizeram. Isso aqui é complicado. Rússia, Índia, China, tá certo? Então, nós estamos ficando para trás mesmo. Índia também exportou vacina da Índia. E o Brasil? Faz vacina para gado, que é ótimo que faça, mas se faz para gado, também pode fazer para pessoa. Por que não faz? Né? Da mesma jeito que a gente resolveu importar fertilizante. Quando a gente é o maior produtor, a gente ficou dependente burramente, a gente já produzia refrigerante, que fechou. Chips. Como é que o Brasil fica dependente de chips, tendo a Zona Franca, tendo o desenvolvimento industrial que o Brasil tem? A gente já está exportando chips também, e não ficar importando. A nossa indústria automobilística está parada porque não tem sistemas interligados por chips. Verdade. Falta projeto nacional na nossa elite de novo, como aconteceu no século XIX. O imperador era ótimo, falava uma opção de línguas, era um intelectual, etc. Mas o Brasil, entre 1908 e 1990, em 1908 era do tamanho dos Estados Unidos a economia brasileira. Quando chegou em 1900, os Estados Unidos já era a segunda economia do mundo e passou a ser a primeira no século XX, e nós aumentamos a nossa renda per capita apenas em $3. Nós ficamos pastando praticamente um século. Estamos repetindo o filme. E um país que não aprende com a sua experiência está condenada, né, flagrantemente a condenar a sua população a uma situação de baixa sobrevivência, de má qualidade de sobrevivência, com as riquezas que a gente tem. Eu não sou cético, não. Eu estou querendo chamar a atenção aqui desses pontos. Verdade, com certeza. E o trabalho do gestor ele é fundamental para que haja essas modificações, não é, Marum? É isso. Eu estou agora aliviado, porque eu pensei que fosse a minha geração, que fosse a geração do futuro. Eu já vi que foi a do Wagner. Porque eu cresci também ouvindo isso. Impressionante. Mas, Érica, dentro dessa linha de raciocínio do Wagner, né, tem um livro muito interessante, que é A Estratégia do Oceano Azul, que ele separa, né, as empresas que brigam por custo, por preço no Oceano Vermelho, e as empresas que brigam por diferenciação no Oceano Azul, né? E o exemplo inicial do filme, do livro, é o Círculo Soler. E ele revolucionou essa área quando foram proibidos os animais no circo. E é o que eu vejo aqui, que na verdade vai de encontro ao que o Wagner está falando, só que de uma outra forma. As empresas aqui não procuram diferenciação. Né? O país não procura ser diferente, ele procura uma competitividade que é extremamente negativa e nós, consumidores, aceitamos passivamente. Eu acho que também a questão cultural é muito forte, porque nós não somos ensinados, né, durante a nossa vida acadêmica sobre os direitos que nós temos e o que a gente tem que fazer. Então fica essa roda viva girando na mesma história. Por isso que a gente continua na mesma porcaria. Muitas empresas não se prepararam para a pandemia, acharam que ia ficar na China, né? Parece que não aconteceu no Brasil. Quebraram, ou quase isso. Muitas empresas reagiram tardiamente, e aí estão os efeitos. No nosso dia a dia, a gente está acompanhando os reflexos disso. Bom? Me permite, Érica, eu fazer só uma deixinha em cima
da colocação de Marum. Se tinha uma coisa que o Brasil sempre foi primeiro mundo, foi na música e no futebol. Sim. A criatividade do Brasil, em todas as Copas que nós disputamos, né? Naquela época a gente não perdia de 7-1. Ganhávamos ou perdíamos de 2-1 para perder a Copa, mas, em verdade, não perdia de 7-1 e achava muito bom. O futebol, o Brasil sempre colocou as técnicas. Hoje, o garoto vai para a escolinha de futebol e, se ele der um drible, o professor, o treinador vai lá e dá um esculacho nele, ele fica inibido. Daqui a pouco você vai limitando a criatividade e o desempenho disso, em que o Brasil era primeiro mundo. E a gente acha que os técnicos portugueses, que nunca ganharam nada, tá certo? É que são os maiores técnicos do mundo. Então, a compulsão do futebol brasileiro de contratar técnico, quando todas as técnicas de futebol foram desenvolvidas aqui. Começamos, num determinado momento, a achar que era copiar o europeu com preparação física e ficamos a síndrome do cachorro vira-lata no futebol. Né? E aí você não tem mais geração. Às vezes eu escuto umas bobagens assim: o Pelé, se ele jogasse hoje, não seria igual o Pelé. Eu falei, seria muito melhor que os outros, né? Porque ele estaria adaptado a esses preparo físico da genialidade, porque ele foi treinado para isso, né? Como o Zico, etc. Agora, a outra coisa era a música. A música brasileira sempre foi... Se a gente pegar a música francesa, por exemplo, que é um país importante, a gente vai ver que eles cantam as mesmas músicas da década de 40 ainda, né? Aquelas músicas ainda são sucessos. A música atual francesa é muito pouco conhecida no mundo. O Brasil, nós éramos fantásticos, e somos ainda fantásticos, mas a própria qualidade da música, quando você fica vendo a batida hoje da música brasileira, ela é muito parecida. Eu não estou sendo saudosista, não, mas as rimas são muito pobres, enquanto que os poemas, a poesia da música brasileira antiga, em qualquer ritmo, eram verdadeiras obras de arte poética. E hoje você bate as mesmas rimas e com o mesmo som e com o mesmo ritmo o tempo todo. Então, a gente perdeu também qualidade. Essa é uma diferença grande que precisa ser visto, em que o Brasil, que crescia no século XX, é diferente que cresce agora que não cresce agora no século XXI. Na música e no futebol. E eu não estou falando isso por dor de corno, porque ser Vasco não, hein? Estou falando porque realmente tem que ter toda aquela corrupção lá naquele clube, naquela direção bárbara. Mas é uma realidade que constato como uma pessoa que sempre viu, que gosta ainda de futebol, mas que não aguenta mais ver técnico de futebol português, que não entende que o time tem que ter uma base. Tá certo? Senão não ganha, por melhor que seja o time. Hein? Aí troca um português por outro português. Eu não estou contra até que português. Portugal nunca teve importância no futebol mundial, meu gente. Muito bom. E falta gestão do futebol também. A gestão de futebol, quem deu exemplo hoje foi o Flamengo. O Flamengo teve uma gestão que foi do Bandeira de Melo, que, aliás, é administrador registrado no nosso conselho, que foi uma gestão histórica, porque marcou uma outra qualidade. É pena que o Flamengo tenha que disputar hoje ainda. Eu sou vascaíno, hein? E tenho que reconhecer esses méritos, e não é só em futebol, em todos os esportes o Flamengo disputa na ponta. Então, é diferente do Palmeiras. Quando sair o treinador, quando sair o patrocinador, melhor dizendo, vai ter dificuldade lá. Isso já aconteceu com outros clubes também. Queríamos fazer isso no Vasco, mas a justiça brasileira até hoje não está permitindo, dizendo que o voto tem que ser digital, o voto não pode ser impresso. O voto impresso ela anulou a eleição. A gestão esportiva também é um tema muito bom para a gente falar. Eu que sou uma apaixonada por esportes, eu adoro falar de gestão esportiva. Exato. Vamos lá. Mas e você, Firmino? Fala para a gente um pouquinho de como você vê a atuação do gestor nesse mundo louco, tecnológico, né, em que as coisas são tão rápidas, tão ávidas atualmente. Olha só, Érica, é muito bom a gente ouvir o Wagner e o Miguel, né, que a gente vai formando conceitos, palavras, juntando o que eles falam, né? E eu trago alguma experiência vivida, tá? Alguns fatos. A Covid nos trouxe, assim, falando de criatividade empresarial, vamos falar de um ramo, tá? Os nossos grandes magazines de eletrodoméstico, quando eles viram a Covid, eles viram que eles não iam sobreviver vendendo geladeira, televisão. O que eles fizeram? Eles passaram a vender até produtos de supermercados. Hoje você entra nos grandes magazines, você compra arroz, feijão, bebida, compra de tudo. Eles que têm o estoque, não. Eles têm fornecedores agregados que fazem isso. E aí entra por trás desse cenário, né,
uma tecnologia forte. Tá? Só que a tecnologia está pronta, a tecnologia está aplicada, você entra no site, você escolhe lá, eu quero hoje comprar uma televisão de 4K, não sei o que só fala, alô mamãe, acabei de chegar, e também compra 1 quilo de arroz, de feijão fradinho, no mesmo site, né? E vão chegar em momentos diferentes. Então, essa é a tecnologia. Porém, Érica, aí a gente entra que a gestão dessa tecnologia é falha. Não adianta você ter tudo isso à disposição se você não entender, se o gestor não entender, tá, que tudo aquilo que ele aprendeu numa faculdade, ele tem não só de ter aprendido, é o famoso chá, né? Aquilo que a vovó toma na hora de dormir. Conhecimento, habilidade e atitude. Tem uma atitude maior de pesquisa, uma atitude maior de saber onde aplicar essa tecnologia corretamente. Um exemplo, como é que eu estou falando? Eu junto e trago um exemplo. Eu comprei, tá? Saudosismo, Wagner. LP, eu tenho um monte de LP aqui em casa, não tinha como ouvir. E agora eu vejo que estão vendendo, estão vendendo umas vitrolinhas barato, R$300, uma vitrolinha que toca LP de 33, 48 e 45 rotações. Então tem o LP do meu pai tocando, que beleza, comprei uma vitrolinha daquela. Aí lá, a vitrolinha vai chegar na loja, porque eu não vou pagar frete para minha casa, a loja é 100 metros, vou lá buscar quando chegar daqui a 3 dias úteis. Recebo, aí eu acompanho, olha só tecnologia, gente. O meu e-mail é e-mail dizendo que saiu, é e-mail que foi feito aquilo, é e-mail dizendo que está envelopado, a vitrola está na loja, pode buscar. Vou eu na loja. Chego lá, cadê a vitrola? Não, ainda não chegou. Mas está aqui no e-mail. Não, ainda não chegou. Infelizmente, você vai ter que ligar para o saque. Vou eu lá, Marum, robô, lembra? Digite 1, digite 2, não consegui falar com o robô, quer falar com o atendente? Sim, quero. Tempo de... quantas pessoas na minha frente para ser atendida? 19. Tempo de espera, 95 minutos. 1h35. Como eu tinha outras coisas para fazer, era pelo computador, continuei fazendo, não sei o que, até que entrou. Eu só tinha 3 chances na hora que o atendente falasse aqui. Pode falar, seu Firmino, se passasse da terceira, ele te derrubava. Aí eu falei, cadê a minha vitrola? Não, está na loja. Eu falei, não está. A informação do site não está coincidente. Para finalizar a história, quando a vitrola saiu do depósito de Caxias, automaticamente é colocado lá no sistema que a vitrola chegou na loja. Não é a loja que disse que a vitrola chegou. Ora, se eu estou a 100 metros da loja, eu sou muito mais rápido que um caminhão saindo de Caxias, né? Tive que aguardar o outro dia chegar a vitrola. Então, é isso que eu falo, Érica. A gestão, a tecnologia está aí, os 4G, os 5G, a computação quântica, conforme o Wagner falou, tudo está disponível, tá? Eu acredito na capacidade das pessoas que trabalham com isso. Agora, o gestor tem que entender que toda essa maquinária, tudo isso que está aí, só vai funcionar se for em função do desejo do cliente. Entender que não há como você fazer a atualização de uma entrega pela saída do caminhão, e sim pelo recebimento físico na loja. E tem muito outros exemplos, tá? Eu acredito, está na criatividade, que o Wagner falou, com certeza, assina embaixo, Wagner, nós somos criativos, porém, a nossa geração, de repente eu sou culpado, né? Outras gerações, nós estamos perdendo muita criatividade, mas eu ainda acho que é recuperado. Mas, desde que a gente tenha um olhar forte em cima do cliente, tá? Daquele que dá sustentação a qualquer organização, de lucro ou organização com fins lucrativos ou não, tá? É a minha visão, Érica. O Miguel tinha levantado a mão. Fala, Miguel. Agora me coçou, né? Não vou deixar passar. Eu fui educado, quando a pessoa te dá bom dia, você recebe bom dia, né? Então, tem uma rede de supermercado que eu vou 3 vezes por semana, anuncia, tudo, tem aplicativo, tudo. E aí começou o problema da falta d'água mineral com gás, que eu gosto muito da água mineral com gás. Só tinha 2 litros ou uma marca que eu não gosto, que é até cara, mas eu não gosto. Aí eu fui com o chefe do setor, ele falou, meu amigo,
Isso aí é um problema crônico, porque a gente vende uma marca X de 2 litros, mas não vende a de 500. Quer dizer, então, o problema é no setor de compras da loja. Perfeito. Entrei no WhatsApp do saque, né? Questionando isso e dando sugestões de outras marcas para comprar. Resposta da atendente: agradecemos a sua participação, a sua sugestão. Eu falei, minha filha, eu não fiz só uma sugestão, eu estou questionando quando vai ter o produto. Resposta: isso não, o senhor não vai ter a resposta. Como é que eu não vou ter a resposta? Se eu perdi meu tempo de mostrar que eu estou insatisfeito, estou mostrando uma falha para vocês, você diz que eu não vou ter resposta? Exatamente. Aí, muito bem, eu fui na loja, procurei o gerente, né? Aí perguntei para ele: vem cá, vocês aqui são 2 mercados, né? O físico, qual eu venho, e aí eu mandei ele ler, olha aqui, ó. Ele levou um susto. Não, mas a gente não é trabalhado para tratar vocês assim. Se fizeram. Mas o teu saque trabalha assim. Provavelmente deve ser terceirizado, não por ser terceirizado, mas é porque não é bem informado das práticas do que deve ser feito. Então, a gente realmente tem muita falha disso. Inclusive, Wagner, terminei um livro agora sobre marketing, e tem vários cases lá que eu coloquei de situações reais, minhas. Eu não preciso inventar, não, porque todo dia surge uma coisa nova. Às vezes caiu e Firmino discutindo isso. Tá, deixa do Marum aí, né? De quando a gente dá bom dia, a gente espera ter um bom dia de volta, né? O que acontece? Lembra aquele caso que eu falei do supermercado, que ele me perguntaram quando era, que era segunda, que eu não conseguia andar? Tudo bem, eu estava no saque, fazendo uma reclamação, uma sugestão. Aí eu perguntei, Marum, olha só, quando é que vocês vão me responder? Não, nós não vamos responder. Quando você for na loja, você vai ver se houve modificação ou não. Se não tiver tido modificação, você faz nova reclamação. Esse supermercado é altamente tecnológico, gente. Senão ele não consegue ter as filiais, ele não consegue ter os produtos, ele não consegue gerenciar aquilo tudo dele. Mas o cliente está por fora. Então, bom dia, mano, que você está esperando lá, eu também estou esperando o supermercado. Só isso. Muito bom. Gente, o nosso tempo está finalizando, né? Mas eu queria fechar o nosso papo, né? Queria que vocês agradecessem, todo mundo que deve estar assistindo, que está nos ouvindo até agora. Houve agora essa modificação das diretrizes curriculares dos cursos de administração, dos cursos de gestão. Pelo que vocês viram, tenho certeza que vocês são pessoas muito antenadas com a profissão. Essa nova diretriz curricular ajuda a preparar a nova geração de gestores para lidar com a tecnologia, para lidar com a rapidez das modificações, aplicação, sucesso e frustrações? Essa é a minha pergunta final. Também despeçam-se dos nossos ouvintes e espectadores. Olha, desde que inventaram as malditas atividades extracurriculares, que deu uma tesourada no conteúdo da disciplina, você ali já começou, né, a aumentar o abismo da ignorância. Quando eu estudei administração, em 82, tinha várias cadeiras de economia, várias cadeiras que eu estudava de contabilidade, de direito. Hoje, você pega aí um curso, o cara não sabe nada, não lê nada, as coisas são passadas de uma forma muito rápida. Né? Você não tem economia mais brasileira. O Wagner deu aí uma aula de economia brasileira, ninguém estuda mais isso. Né? Então, não adianta você tentar melhorar, né, a base de conteúdos se você diminui na quantidade de tempo de conteúdo que é passado para o aluno, cortando disciplinas, porque dentro da legislação, né, não está nada sendo burlado, mas o cara vai lá, assiste um filme, faz um resuminho, ganha X horas. Né? Ou diz que viu o filme, porque ele pode baixar no sinopse de um livro, escreve e vai embora. Então, você está dando cada vez mais, né, um aumento de pessoas sem conteúdo, sem discussão. Né? Desde o momento que o aluno virou cliente é o mercado. Cliente é o mercado, que ele que vai fazer a filtragem. Então, nós estamos cada vez mais colocando pessoas na rua. Eu estou falando não administração, não, estou falando de modo geral.
sem capacidade nenhuma ou quase nenhuma de trabalhar. Isso me assusta demais. Me assusta demais quando eu vou no hospital, me assusta demais em vários segmentos. Entendeu? Então, essa é a minha posição, né? Eu tenho 35 anos de educação, já fui coordenador em vários lugares e lamento profundamente, né, o aumento da ignorância. Concordo, assino embaixo, o Marum, com experiência dele de mestre, doutor, muito maior do que eu, né? Eu fui ser professor depois de aposentado, embora sempre fizesse palestra, mas o que eu penso é o seguinte: você pode fazer qualquer mudança curricular, pode fazer qualquer uma delas, mas penso eu que isso só se dará efeito prático a partir do momento que as nossas universidades, em cima daquilo, que aquilo, mudança curricular é teórico para mim, tá, pessoal? Aquilo só vai dar resultado, competência, não sei o quê, se tiver alguma medição de atitude dentro das universidades para saber se o conhecimento adquirido ele está sendo aplicado. Tá? Conhecimento, eu digo que você compra. Se você tiver dinheiro, você tem qualquer conhecimento. Ele está aí na internet, ele está nas prateleiras de mercado, ele está aí. Agora, você só vai colocar esse conhecimento em prática se você tiver atitude. Então, você pode ter o curricular qualquer que se imaginar, desde que tenha um controle, um indicador de atitudes para colocar esse conhecimento em prática. É verdade que o processo de educação brasileiro se universalizou bem mais do que era antigamente, mas a qualidade quando não era universalizado, certamente era melhor. Mas a gente tinha um gravíssimo defeito que privilegiava poucos. Inclusive, veja bem, eu sou de um tempo ainda, por ser mais velho aqui, em que quem era da empresa, da escola privada, era PP, pagou, passou. E os bons alunos estavam nas escolas de nível médio e primário públicas. É claro que já haviam algumas escolas bastante prestigiadas particulares, mas normalmente elas eram, naquela época, ainda vinculadas à questão religiosa, da formação religiosa, de quaisquer matizes. O que nós temos hoje, e essa problemática não é só na universidade, ela se reflete também no ensino primário, fundamental, nível médio e superior, é o foco da pedagogia da planilha, e não, como era antes, da pedagogia do oprimido, para lembrar o grande Paulo Freire. Né? Em verdade, quando você tem essa pedagogia da planilha, você começa a fazer currículos e padrões de ensino, como foram as novas diretrizes, estão muito mais interessadas à perspectiva do educador como formando cliente, atendendo ao cliente, do que a perspectiva do educador como formando cidadão. E a escola, ela forma cidadãos. E, para ela formar cidadãos, ela, por exemplo, no caso da administração, por exemplo, se a gente desconsiderar que a administração é um ramo de ciências sociais, portanto, é um aplicador de conhecimento em ciências sociais que vale-se das técnicas para efetivamente fazer essa integração com as técnicas são fundamentais. Quando você abandona a formação em ciências sociais de um gestor, você está simplesmente acabando com a formação de gestores. Então, você hoje não forma mais lideranças, vocês formam gerentes no máximo, supervisores, para fazer o que está no gibi, para repetir a técnica, até a técnica mudar. Mas você não forma gestores que vão mudar essa realidade. E isso aí é crivo de liderança, que no Brasil é uma espécie em extinção. Verdade, verdade. Wagner, Miguel, Firmino, muito obrigada pela participação de vocês aqui no CRA-RJ Entrevista. Foi muito bom ouvi-los, é muito bom conversar com vocês. E, para a gente fechar esse papo, eu convido o diretor de Administração e Finanças aqui do CRA-RJ, administrador Miguel Marum, para fazer uma explanação final. Miguel, com você. Não, Érica, na verdade, eu vou fazer um convite. Conforme eu falei anteriormente, eu terminei um livro, tem um colega que está dando uma olhada, né, que é sempre bom. Claro. Só que eu gostaria, né, de ter a honra que o prefácio fosse feito pelo Wagner. Eu não sei, mas eu que fico honrado. Muito obrigado pela referência. É só mandar o livrinho Os Golpes que eu já fico animado. Muito obrigado. Nada, Fico emocionado, Maru. Muito obrigado mesmo. Mas você ainda está me devendo a medalha, hein? Mas tudo bem. A medalha eu não posso, porque é o conselho que decide, você acha que não cumpriu o prazo ainda, né? Não, mas eu não sei se você sabe, Érica, o patrão da minha turma foi o Wagner. Né?
Então, nada mais justo. Eu tinha cabelo, né? Eu também tinha. Em verdade, com a velhice vão os cabelos, os dentes e as ilusões. Exatamente. Mas eu recebi o convite da Freitas Bastos, né? Eles me acharam lá pelo LinkedIn e eu terminei no início desse mês. Então, um colega meu está dando uma olhada, né? Claro, é bom. Bom, porque a gente se perde quando escreve, né? E assim que eu tiver, Wagner, você Com muita vai ser honra. comunicado. Já avisei a editora que eu tinha uma pessoa, só não estava esperando você dar ok para avisar eles. Tá bom? Muito obrigado. Fico honrado, Maru. Muito obrigado mesmo. É isso. Então, fechamos com um grande finale esse CRA-RJ Entrevista, com um convite muito bacana. Já estou ansiosa para ler essa obra. Obrigada a todos pela participação e obrigada a vocês que estão nos vendo e nos ouvindo até agora. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau.